Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. O texto de hoje é Gênesis capítulo 19, quando a salvação exige decisão. Nem toda saída é fácil, mas toda permanência fora da vontade de Deus gera consequência. Pegue sua Bíblia e vamos ao texto. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça. Responderam. Mas ele insistiu tanto que eles finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido dormir quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa e fechou a porta atrás de si. E lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da minha proteção no meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou filhos, ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher, suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa,
porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia, a filha mais velha disse à jovem: Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a sua linhagem. Naquela noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha entrou e deitou-se com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem do nosso pai. Então, outra vez, deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. Ele não percebeu quando ela se levantou, quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A filha mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Esse é o final do texto, capítulo 19 de Gênesis. Vamos olhar para a mensagem principal. Nos capítulos mais intensos das Escrituras, Deus decide intervir diante de uma sociedade completamente corrompida, onde os valores foram invertidos. O pecado tomou conta daquela cidade e trouxe um grande desconforto. Ló vivia em Sodoma, um lugar fértil, próspero, mas espiritualmente doente. Ele não participava totalmente da corrupção, mas se acostumava com ela. E isso nos ensina que o perigo não está apenas em praticar o mal, mas em tolerá-lo silenciosamente. Quando os anjos chegam, a urgência é clara: saiam daqui. Mas Ló hesita. E o apego, o medo de recomeçar, a gente tem resistência a recomeçar, resistência à mudança, e aí ele atrasa a sua saída. E a esposa de Ló ouviu a ordenança, mas olha para trás. Não foi apenas um olhar físico, foi um olhar emocional, um coração que ficou lá, o coração ficou preso ao que Deus estava destruindo. Deus salva Ló por meio do pedido de Abraão, por misericórdia, por intercessão de Abraão. Isso revela que a graça de Deus ainda alcança quem está confuso, mas disposto a obedecer. Para aplicarmos isso em nossa vida, entendermos que ambientes moldam
comportamentos, moldam pensamentos, e esse apego emocional pode atrasar processos de libertação em nossa vida. Nem toda perda é castigo, algumas são proteção. Olhar para trás impede o avanço emocional, espiritual. Deus age com misericórdia, mas exige decisões da nossa vida. E eu gostaria que você refletisse. Se tem algum lugar que você precisa ainda deixar de olhar? Que lugares você está tentando salvar? Para onde você está olhando? E que você ainda está apegado, que você precisa desapegar? Do olhar para aquilo que Deus deseja que eu faça, mas apegado em outra coisa, e isso me atrasa na vida. Preste atenção. Onde você está? Em que lugar você está? Quais coisas você precisa desapegar e deixar ir da sua vida? Deixar Deus trabalhar e não fazer com que isso atrase seu crescimento espiritual. Esse apego às coisas, ao mundo, nos traz dificuldade de mudança, de transição e de receber presentes da vida de Deus, presentes para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um momento de ler a tua palavra, de aprender, de entender o teu cuidado conosco. O Senhor teve um cuidado tão especial com a vida de Ló, através da intercessão de Abraão. Que sejamos também intercessores, que possamos interceder pela vida dos nossos irmãos, ser um cuidador, alguém que está sempre junto, trazendo proteção àqueles que precisam de um olhar mais atento, que o Senhor também proporcione a cada um de nós nos desapegarmos de coisas que atrasam a nossa vida física, financeira, emocional, relacional, espiritual, principalmente, que nós tenhamos um olhar que seja um olhar de transformação, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que deixar algo para trás que está no coração, que eu tenha esse desapego, que eu não olhe para trás, mas que eu olhe para ti, que eu seja sempre essa pessoa que busca olhar para ti. E sim, me transformar sempre que for necessário, me permitir essa transformação. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa, permita que você se transforme no melhor, se transforme em buscar aquele conhecer para se aproximar de Deus. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.